Sou eu, meu amigo. Vamos estudar que nós Boa temos tarde, que meus melhorar. amigos. Boa tarde, minhas amigas. Boa tarde. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 27 de junho de 2024. Nesse horário das quintas-feiras, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Obra maravilhosa. Nós estamos estudando o capítulo 13, que trata da mediunidade, né? Capítulo 13. E hoje nós já estamos aqui no item 9. Nós já estamos no item 9, que é liberdade controlada. Mas eu estou no terceiro parágrafo do item 9, tá? Terceiro parágrafo do item 9, liberdade controlada. Mas antes de iniciarmos aqui, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, aos espíritos amigos, agradecendo a oportunidade que o Pai nos concede de estarmos juntos, estudando, aprendendo, buscando crescer, buscando progredir. Que o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Eu dei o apoio aí para vocês, que é uma parte do Evangelho, tá? Da Bíblia. Passei para vocês aí. Então, acredito que vocês estejam com a Bíblia aí. Tem duas marcações, deixa, tá? Então, vamos lá. Começa assim o Hermínio de Miranda. Em Grilhões Partidos, que é um livro de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, e o Hermínio diz assim: em Grilhões Partidos, capítulo 19, obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, de autoria espiritual de Manuel Filomeno de Miranda, vemos um exemplo desse contato inicial de um espírito com a mediunidade. Só um instantinho, puxar aqui minha almofada. Quando o autor descreve com realismo uma dramática cena de possessão, na qual o espírito se aproxima da jovem encarnada e nota que ela sente a sua presença. Eu trouxe aqui o PDF, né, para a gente compartilhar, para a gente poder ler, né? Então, diz aqui, livro, como eu falei, Grilhões Partidos, capítulo 19, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. E aí diz assim o Manuel Filomeno de Miranda: o doutrinador e a equipe de encarnados escutavam-no com simpatia, escutavam o espírito obsessor, envolvendo-o em eflúvios de cordial e sincera compaixão que o reconfortavam. Amparado em clima de real estima, o baiano prosseguiu narrando. O tempo era sempre sem fim, quando despertei lentamente. O baiano é o espírito, que ele despertei lentamente, sem saber de onde estavam as vagas recordações fizeram-me refletir. O que eu sofria no corpo e na alma, não tenho como dizer. Na balbúrdia em volta, dei-me conta de que uma chusma de desordeiros da mais baixa classe zombava de mim, com doestos, quer dizer, caretas, né? E gargalhadas ensurdecedoras. Então, o espírito obsessor, né, que promoveu a possessão da moça, que está narrando para o Manuel Filomeno de Miranda o que aconteceu com ele assim que ele chegou ao plano espiritual. A duras penas, por eles, descobri que morrera. Aquilo que eu sofria e ainda sofro era a morte. Que horror tomou conta de mim. Não foi fácil acostumar-me com a ideia. Encontrava-me como quem irá morrer, e já fora vítima da morte, você entende? Então, a sensação dele, a angústia dele, era que ele, como se ele fosse morrer novamente. Só que ele já morrera, né? Claro, meu amigo, redarguiu compreensivo o coronel Sobreira. Quando vivemos para o corpo, temos muita dificuldade em deixá-lo. O coronel Sobreira, se eu não me engano, era o doutrinador encarnado
da casa espírita, se eu não estiver enganado, era ele mesmo. E aí esse coronel Sobreira fala para ele, quando nós vivemos para o corpo, quando nós vivemos muito agarrados às coisas materiais, temos muita dificuldade em deixar essas coisas materiais. Nossos hábitos são nossa vida. Continua, porém, deixando que até a última gota se derrame o veneno que te vence, a fim de conheceres a madrugada que já te está raiando, em nome do dia novo, de repouso e alegria. Então, ele estava naquele desespero, né? Ainda muito ligado às coisas da matéria. Na minha mente, voltou a expor. Procurava encontrar a ordem das coisas, embora sofrendo a impiedade daqueles infelizes piores do que eu, porque eles não eram tementes a Deus, blasfemavam, enquanto eu estertorava. Fui me ajustando à ideia e compreendendo, porque mamãe não me vira, e a fome, a sede que eu sofria, a morte não acaba com tudo. Então, ele, apesar de estar numa condição péssima, ele era um homem religioso. Ele foi educado numa religião, né? Ele era temente a Deus e conhecia a Deus, né? Estava acostumado com a religião. Agora, aqueles espíritos que estavam atormentando ele lá eram espíritos que não tinham ligações com Deus, né? E aí ele começou a perceber por que a mãe dele, que já estava desencarnada, não pudera vê-lo no plano espiritual, mas que ele morreu. Ela devia estar numa situação melhor que a dele, né? E ele também estava ali, naquele momento, sentindo fome, sentindo sede, quer dizer, coisa que só o humano sente, mas o encarnado sente. Mas como ele estava muito ligado ao corpo, ele ainda tinha essas sensações do corpo, fome, sede, frio, calor, né? Aí, por isso que ele fala, a morte não acaba com tudo. Morrer, o corpo ser destruído, não significa que o espírito vai estar livre dessas sensações. Com o tempo, quanto tempo? E terei-me naquela triste convivência. Então, ele ficou muito tempo naquela situação ali. Então, ele entendeu, quer dizer, ele tomou conhecimento entre aqueles com quem ele estava convivendo do que era morrer. E que ali estávamos no purgatório. Então, ele era de religião católica, porque católico que tem essa ideia do purgatório, né? No purgatório, a caminho do inferno. Ele achava que ele estava no purgatório, a caminho do inferno. Quem tivesse dívidas, que logo as cobrasse, até o momento em que viriam os encapuçados selecionar os que podiam ficar e os que deviam partir para as mãos de Satanás. Então, essa era a ideia que ele tinha. Deviam ter espíritos ali, vestidos, encapuçados assim, e ele, como era um homem ligado a essas ideias de inferno, céu, ele acreditava que esses espíritos que chegavam a eles, encapuçados, iam separar, né? Os melhores dos piores, os piores seriam levados para o inferno. Muito vagarosamente, consegui ordenar as lembranças. Nessa ocasião, foi que me recordei do capitão. Teria morrido. Se minha família enfrentava tal penúria, certamente ele morrera, sem poder fazer nada. Meu pensamento se cravou dele. Onde andaria? Como sabia? Atormentado por essa dúvida, se ele estava morto ou vivo, o ódio me ia dominando. Se estivesse vivo, ele me havia traído. Porque ele morreu numa guerra, esse rapaz. Numa guerra. E nessa guerra, que ele não queria estar, naquela batalha que ele morreu, ele não queria estar. E o capitão, que ele estava perguntando, era o capitão dele, a quem ele fez um pedido. Mas ele ficou sabendo que a família dele estava passando uma necessidade muito grande. Então, o capitão, a gente vai ver depois, a quem ele pediu ajuda para a família, caso ele morresse, e vendo a família como estava, ele achou que o capitão não ajudou, e que a família ficou da penúria. Então, ele queria se vingar desse capitão. Foi o capitão dele lá na batalha, né? Houve uma pausa, a narrativa chegava ao seu ponto culminante. Matias prosseguiu. A voz se alterara. O nome dele é Matias. É o soldado. A respiração voltara à dificuldade. O mentor solitava-o
acolitava o socorrista. Num momento de ódio vigoroso, senti-me desvairar aos gritos e imprecações, desejando encontrar o capitão. E senti o mesmo imã desconhecido arrastar-me. Encontrei-me na sala rica. Ele, o espírito, conseguiu encontrar a casa onde o capitão morava. E ele foi até a casa, porque ele queria se vingar desse capitão. E quando ele chegou lá na casa, ele, espírito desencarnado, e o capitão ainda estava vivo, o capitão morava numa casa muito luxuosa, sala rica, onde ele, o capitão mais velho, que já tinha morrido há muito tempo, né? Ele já tinha morrido há muito tempo, essa batalha já tinha acontecido há muito tempo. Esse capitão mais velho, forte, feliz, sorridente, exibia a filha. Era a festa de 15 anos da filha dele. Agrediu. Ele disse que, como espírito, agrediu o capitão, que estava encarnado, diversas vezes, sem que ele e o capitão percebesse. Então, o espírito agrediu, mas o capitão também não sentiu a presença do espírito, né? Havia ali outros mortos, como eu, e piores do que eu, misturados aos convidados. Então, na festa havia muitos mortos, muitos desencarnados na festa, né? Entre os convidados. Quando a filha dele, do capitão, encarnada, começou a tocar piano, ela era da idade de Josefa, irmã dele, e tão diferente. Aproximei-me. Ele se aproximou da menina e ela me sentiu. Ele se aproximou da garota, da filha do capitão que está tocando piano, e a filha do capitão, encarnada, sentiu a presença do espírito. Ela tinha mediunidade. Ela sentiu. Segurei-a. Aí ele segurou a menina e ela tremeu. Agarrei os braços e percebi que os seus ficaram nos meus braços. Quando ele agarrou a menina assim, ela contraiu os braços. Então ele percebeu, opa, eu não consegui chamar a atenção do pai, mas da filha eu consegui. Empoteci-me e ela cambaleou. Então ele se fez de tonto, balançou o corpo, né? E ela cambaleou. Pensei e ela atendeu. Levantei e aí caminhamos. Ele fez ela se levantar da cadeira do piano e saiu caminhando com ela. Aí ele a obrigou, ele fez com que ela esbofeteasse o pai. Já pensou uma festa, os convidados, 15 anos, e de repente a garota, né, comemorando a festa, toda bonita, com aquele vestido lindo, tocando piano para se exibir para os convidados. De repente ela se levanta, se aproxima do pai, que está lá todo orgulhoso, e dá um tapa na cara do pai. Mas foi ele que fez. Ele conseguiu dominar a garota. Esbofeteei-o e enlouqueci de ódio, de vingança, de alegria, descobrindo a louca comigo misturados. Então ele deixou ela totalmente transtornada. Assim estamos, diz ele, e assim seguiremos. Ele tomou posse dela, possessão, como se ela pertencesse a ele, dominou-a. E com isso ela chegou a quase um estado de loucura, né? Por que ele queria fazer isso? Para fazer o pai dela sofrer, a filha única. Agora pergunte-lhe se sabe quem sou eu. Aí ele disse assim para o capitão, agora pergunte para ele, porque nessa hora que ele está lá dando o testemunho dele na casa espírita, o capitão está lá. Ele foi à casa espírita. É uma reunião mediúnica onde tinha assistência. Então o capitão está lá. E a história já tinha passado, a menina foi internada em manicômio, aquelas coisas todas. E o capitão conheceu um pessoal do espírita. E o pessoal percebeu que aquilo era um problema espiritual. E ele foi encaminhado à casa espírita, né? E houve uma reunião onde o espírito foi evocado. E agora ele está lá e o espírito virou-se, através da médium, virou-se para o doutrinador e disse assim, agora pergunta para o capitão se ele sabe quem sou eu. Tá? A entidade ofegante no médium, em agitação, parecia triunfante. A grande vingança dele, né? Ele queria se vingar. Bezerra entregou, era o doutor Bezerra de Menezes, que estava trabalhando ali, né, junto com o Manuel Filomeno de Miranda. Bezerra entregou o controle psíquico de Matias ao irmão Ângelo e acionando os centros de captação
dos coronéis Santa Maria e Sobreira, haviam 2 coronéis lá, dirigia-os com vigor. O doutrinador, tocado por toda a história, ripostou, quer dizer, respondeu sereno. O teu, falou para o Matias, que era o soldado, não é um drama isolado. A tragédia do Gólgota possuía um inocente que perdoou. Então ele falou para o espírito, no Gólgota, onde Jesus morreu, foi preso, ele foi morto, lá tinha um inocente que perdoou. Quer dizer, você que não é tão inocente assim, por que não perdoa, né? Tu, que também és culpado de toda a ocorrência e dizes-te temente a Deus, no entanto te alegras promovendo sofrimentos. O desespero do teu próximo acalma a tua agonia. A pobre Esther enlouquecida, né? A Esther é menina de 15 anos, né? Enlouquecida, recupera Josefa, tua irmã. Quer dizer, fazer essa tortura com essa menina vai ajudar de alguma maneira a sua irmã, que está numa situação lastimável? Claro que não, né? A irmã dele está numa situação muito difícil, por isso o ódio dele. Agora, a doença quase matar a garota de loucura vai trazer algum benefício para a irmã dele? Né? Aí ele diz que recupera a Josefa perdida. A angústia de Dona Margarida, que é a mãe da menina, né? Sofrendo, né? A mãe da garota, diminui a pobreza da tua mãe, que a mãe dele também estava na miséria, muito pobre. Não estás vingando-te, estás mais destruindo e destroçando os teus. Porque você está fazendo essa família sofrer e tua família lá continua sendo destroçada pela dor, pelo sofrimento. Tu não amas a família, nunca amaste. A palavra bem posta e as interrogações oportunas desarmavam o vingador. Porque, olha só, ele até vai falar aqui, mas ele estava apostando todas as forças dele, toda a raiva dele, toda a energia dele para destruir o ofensor. Por que ele usou tudo isso para ajudar a família dele? Entendeu? Por que ele, quando ele encontrou a família dele numa situação terrível? E a gente vai ver por quê. Mas por que agora, em vez de juntar forças para destruir quem ele achava que era o culpado, por que ele não usou essa força para ajudar a família dele? Porque no momento que ele busca se vingar, a família dele continua sofrendo, né? Aí ele diz aqui, amo, diz o Espírito, sempre amei os meus, revidou algo do processo, quer dizer, com raiva. Aí o doutrinador falou para ele, quem ama, auxilia na dor. Não foge para cometer crimes e negar assistência. Porque quando ele foi buscar vingança, ele fugiu e deixou a família sofrendo. Entendeu? Ele fugiu e deixou a família sofrendo, desamparada. Será amor deixar a irmãzinha no prostíbulo, que a irmã dele se tornou prostituta, a fim de levar outra jovem ao hospício? Que diferença há entre aquele que corrompeu Josefa e tu, que felicitas Esther? Aí ele disse, eu faço justiça. Não confundas, diz o amigo espiritual, justiça com indignidade e covardia moral, atacando nas sombras. Se amasses verdadeiramente aos teus, procurarias socorrê-los, deixando que Deus cuidasse dos demais, porquanto ele é o Pai único de todos. O espírito começou a chorar, diferente pranto. Nesse instante, o diretor, dirigindo-se ao amigo, sob o telecomando do instrutor, sugeriu: deseja falar-me, Constâncio? Tem algo a dizer? Na casa de Jesus, todos se podem expressar confiantes. Sim, respondeu com hesitação na voz o coronel Santa Maria. Era Constâncio, o nome dele é Constâncio, mas ele era conhecido como Coronel Santa Maria. Eu gostaria de poder dizer quanto estou também sofrendo. Sou réu, não de um crime conscientemente praticado, era o pai da menina, né? Recordo-me do Matias, ele diz, recordo-me desse soldado Matias, que serviu comigo. Jamais desejei trair e desconsiderar. Prometi-lhe fazer alguma coisa, caso ele não voltasse da guerra, da batalha, né? Aqueles dias pareciam-me tão longe e, todavia, neste instante, muito próximos.
Revejo pela mente o dia terrível, a vitória e as baixas, as novas lutas, a movimentação da tropa, as ansiedades e os receios. Veio a paz depois da guerra, meses depois, o retorno à pátria e a readaptação, novas atividades e velhos compromissos. Fui traído pela memória. Meu Deus, esqueci-me, jamais me lembrei. Ele esqueceu da promessa que ele tinha feito ao soldado. Só agora que ele está lembrando. Perdoa-me, tu que tens tanto sofrido, perdoa-me, não agi por mal, dá-me a oportunidade de reparar, antes da minha partida, quer dizer, antes da minha morte, tantos danos. A inesperada atitude do genitor de Esther infundia respeito. Todos nos encontrávamos na mesma elevada emoção. Sua emotividade caracterizava a elevação de propósitos. Não perdoarei, redarguiu Matias. Tens razão em castigar-me, não, Esther. Transfere para mim a tua dádiva, quer dizer, a tua vingança, e alcança-me. Quer dizer, transfere para mim a tua raiva, não da minha filha, né? Esta é a única forma, diz o Matias, sua filha Esther. Foi o que fizeram com o doutor Bezerra. O espírito queria se vingar do doutor Bezerra, mas ele não conseguia alcançar o doutor Bezerra, já estava no nível mais elevado. Então ele se vinga do filho do doutor Bezerra. Faz o rapaz sofrer. Ora, fazendo o filho sofrer, o pai sofre. Entendeu? Foi o que ele fez aqui. Ele não conseguiu fazer o Coronel Santa Maria sofrer. Por algum motivo, ele não alcançou. Não que o Coronel Santa Maria fosse um elevado, mas por algum motivo ele não conseguiu agredir o Coronel Santa Maria, mas ele conseguiu agredir a moça. E aí o pai sofreu pela filha, né? Aí ele diz aqui, dá-me a oportunidade, então, de ajudar Josefa, sua irmã. Ele diz, então me deixa ajudar sua irmã agora e socorrer tua mãe. Tenho recursos, quer dizer, tenho dinheiro, que para mim não são úteis, poderiam ampará-las. Aí o Matias diz assim, ajudá-las? Como? O lobo auxiliar as ovelhas? Dize-me onde se encontram, eu irei vê-las. Narrarei tudo à tua mãezinha. Dela farei minha irmã e da tua irmã uma filha. Não negocio a saúde de Esther com a reparação do mal. Sempre tenho procurado ser coerente comigo mesmo, digno dos meus atos. Quando me descubro em erro, não me envergonho de recuperar-me. Ajuda-me. Não creio no que você diz, disse o Matias. Enganou-me uma vez, por que não me iludiria novamente? Não te rogo liberdade para minha filha. Prossegue você até quando Deus o permitir, porquanto até as folhas que caem da árvore representam a vontade dele. Como hoje sou, meu dia virá também o teu. Experimenta, Matias. Tu que sabes quando macera a dor, ajuda-me. Ele diz, não precisa você deixar de perseguir minha filha, porque, na verdade, está acontecendo porque Deus permite. Na hora que Deus disser, acabou, né? Ele não vai poder nunca fazer algo que Deus não permita. Aí ele pede para o Matias, me ajuda, você que sabe quanto é grande a dor, eu estou sofrendo por causa da minha filha, né? A grandeza da cena, o elevado desejo de reparação, criava um magnetismo ambiente de alta vibração. Após alguma reflexão, o espírito indagou, como fará? Quer dizer, como você vai ajudar? Tu me dirás em que cidade, em que rua, se possível, e eu cuidarei do restante. Veremos então. Vivem na cidade do Salvador, a rua, detalhe, né? Os detalhes apresentados ensejavam maiores reflexões. Deus te pague, perdoe-me se possível, concluiu o coronel. Santa Maria de voz embargada. O doutrinador indagou. Então, não assumo qualquer compromisso, o problema é dele. Demais estou muito cansado, disse o espírito. Tudo isso me faz parecer demasiadamente. Procure então repousar, pense em dormir. Enquanto isso, atendendo ao alvitre do diretor espiritual, acorri a cooperar na indução hipnótica do comunicante, desligando com especial carinho dos liames que o prendiam ao médio Joel, em profundo transe consciente. Ato contínuo, através da psicofonia de Rosângela, o sábio instrutor procedeu às diretrizes finais, antes do encerramento dos trabalhos. Nosso irmão Matias elucidou, após as palavras iniciais, acaba de entornar o graal miasmático, de que se intoxicava com os venenos que absorvia e refartava o vaso. Como se faz necessário punçar o abscesso para drená-lo?
restabelecendo a vitalização das células e evitando que apodreçam, indispensável que, em momentos próprios, se deixem que extravasem das infecções morais a purulência e a vasa pestilencial depositada no espírito ludo vencido, né? Deixa eu ver até aqui onde eu fui. Ah, tá. Então, o que aconteceu foi o seguinte, deixa eu interromper o compartilhamento aqui. O que aconteceu foi o seguinte, esse rapaz, ele, no dia tal da batalha, que ia acontecer lá a batalha, ele virou-se para o coronel Santa Maria e disse assim, eu não quero, ele teve uma intuição. Nessa intuição, ele disse assim, eu não quero participar dessa batalha, porque eu acho que eu vou morrer. E eu tenho família, né? Eu sou arrimo, né? Que é arrimo de família, né? O filho mais velho. Se eu for, eu sei que vou morrer, minha família vai ficar desamparada. E o coronel Santa Maria disse, tem que ser covarde. Aqui ninguém pode fugir, aqui ninguém pode escolher que batalha vai travar, não. Vai todo mundo para a guerra, vai todo mundo para a batalha. E ele ficou dizendo que não queria, que não queria. Inclusive, ele discutiu com o coronel Santa Maria, e o coronel disse que se ele não fosse para a batalha, ele ia ser taxado de traidor, de covarde, ia ser preso. Praticamente o obrigou que ele tinha que ir para a batalha. Então, ele virou-se para o coronel e disse assim, eu vou. Tenho certeza que eu não vou sobreviver. Mas se eu morrer, eu quero que o senhor procure a minha família, cuide da minha mãe, cuide da minha irmã, que eu tenho uma irmã adolescente, e o senhor cuide para que elas recebam o dinheiro, para minha mãe poder pagar aluguel, para minha mãe poder sobreviver. O senhor promete para mim que o senhor vai cuidar da minha família se eu morrer? Coronel Santa Maria diz, eu prometo a você que se algo acontecer com você, eu vou cuidar da sua família. O rapaz vai para a batalha, morre na batalha. O coronel, envolvido com aquela história da batalha, da guerra, ele continua ali. E ele esquece da promessa dele. Ele esquece. Quando acaba a guerra, ele volta para casa, aquela coisa toda, né? E ele esqueceu da promessa que ele fez. E o tempo passou. E quando o espírito, né, percebeu, né, despertou de lá onde ele estava, daquela situação muito difícil, ele, a primeira coisa que fez foi visitar a casa dele. Visitando a casa dele, ele percebeu o quê? Que a mãe dele estava na miséria, doente, tinha perdido a casa, morava num casebre e que a irmã dele tinha caído na prostituição. Que a família estava totalmente abandonada. Então, o que acontece? Ele se enche de ódio do coronel, achando que o coronel abandonou a família de propósito, aquela coisa toda, né? E aí vem a vingança. Então, ele tenta atingir o coronel, mas ele não consegue. E aí ele vai atingir a filha. Então, é um processo de possessão ali. Essa história é muito bonita, né? E triste ao mesmo tempo. Então, ele vai estabelecer ali uma relação de possessão com a jovem. Ele vai se apoderar ela totalmente. Ela vai parar no manicômio, numa situação muito difícil. Por isso que ele diz aqui, o Hermínio Miranda, né? Vemos um exemplo desse contato inicial de um espírito com a mediunidade, quando o autor descreve com realismo uma dramática cena de possessão, na qual o espírito se aproxima da jovem Esther, que era filha do coronel Santa Maria, encarnada, e nota que ela sente a sua presença. Então, quando ele se aproximou dela, ela tremeu, ele agarrou os braços dela, ele percebeu que ela sentiu. Ali é o contato do espírito, vocês estão com a mediunidade, porque até então ele não sabia de nada, ele não sabia para a mediunidade. No momento que ele vê que ele pode se apoderar dela, aí ele tem o primeiro contato dele com a mediunidade. Aí eu me lembro do caso daquele filme da Whoopi Goldberg, quando ela ficava dando as consultas dela
Lembra? Ela não sabia que era médium, ela sabia. Ela achava que era uma golpista. Tanto que ela ficava ali, a pessoa chegava, né? E falava para ela assim: olha, eu quero que a senhora faça isso. Ela, pode deixar, eu faço, me paga aí. Mas ela não via espíritos. Ela achava que não era médium. Então a pessoa ia lá, fazia consulta com ela, estava assim de espíritos, mas ela não via nenhum. E ela dizia: pode deixar que eu vou fazer um trabalho assim, assim, para ajudar a sua família. E aí o valor da cruz. Ela já botava o dinheiro no bolso, entre outro. Mas ela não tinha ideia. Até que o rapaz entrou. Ele entrou ali, logicamente, foi feita alguma coisa para que ela ouvisse. Quando ela vê, ela pergunta mais ou menos para ele: você? E ele diz: eu sou espírita, ela quase morre. Ela começa a gritar, você lembra? Ela começa a gritar. Eu não sei ela escuta. Ela primeiro escuta, né? E depois ela vê. Ela primeiro escuta, ela diz: que negócio é esse? Tipo assim, que história é essa, né? Para ela não era, ela nem sabia o que é médio, o que é mediunidade. Ela, da cabeça dela, era uma golpista, e era uma golpista mesmo. Só que era uma golpista médium. Só que ela nunca tinha entrado em contato com a mediunidade. No momento que ela escuta ele falar, é o primeiro contato dela com a mediunidade. Aí, quando ele se materializa, aí ela quase morre. Entendeu? Então, é a primeira vez que o médium entra em contato com a mediunidade. Quando ela escuta a voz dele, depois ele se materializa. Ela quase infarta, ela quase morre. Ela sai correndo. Sabe que é uma loucura total. Porque foi um choque, ela não esperava aquilo nunca. Foi o caso dele aqui. O primeiro contato inicial de um espírito com a mediunidade foi quando ele percebeu que a menina o sentia e que ele podia agir sobre ela, né? E aqui o Emílio vai continuar. Em outras palavras, cabe ao médium viver o dia a dia em estado de permanente vigilância, fugindo de situações equívocas provocadas pelo que Budgeton, que é aquele escritor inglês, chama de distúrbio emocional. Tem de ser tão disciplinado, né, nesse ponto e tão positivo, ou mais, do que as pessoas que, por natureza, procuram resolver tudo com equilíbrio de cabeça fria. Então, ele está dizendo aqui, isso aqui é muito importante, a gente deveria sublinhar. Tá? Ele diz aqui que cabe ao médium viver o dia a dia em estado de permanente vigilância, fugindo de situações equívocas provocadas pelo que o Budgeton chama de distúrbio emocional. Então, médium, esse médium ostensivo, aquele que Kardec diz que é o verdadeiro médium, né? Aquele que realmente é medianeiro, intermediário, viver em estado de profunda vigilância. Por quê? Porque se for um médium dado a distúrbios emocionais, a crises, a revoltas, a desequilíbrio, ele pode facilmente ser alvo de um espírito obsessor e abrir a porta para uma subjugação, para uma possessão. Esta menina era médium. Ela era médium. Ah, mas ela não é vítima. Você vai ver na história que ela não é vítima. Que quando depois eles vão ver a história dela, a história da Esther do passado, ela não era aquela menina linda de 15 anos, filhinha do coronel. A história dela do passado era uma história também, como diz o outro, né? Cheia de sombras, cheia de sombras. Então ele diz aqui, então, tem de ser tão disciplinado nesse ponto e tão positivo, ou mais do que as pessoas que, por natureza, procuram resolver tudo com equilíbrio de cabeça fria. Uma vez que essa atitude de serena observação e avaliação no trato com o mundo que o cerca seja desenvolvida e consolidada, num médio estado normal de vigília, fixa-se nele
uma segunda natureza, de equilíbrio, que não vai permitir espaços para que o espírito manifestante possa fazer dele, através dele, tudo quanto lhe vem à cabeça. Então, quando o médium, né, realmente se equilibra, se torna uma pessoa muito equilibrada, muito fortalecida da sua fé, né? Alguém com muita serenidade, que faça sempre observações e avaliações serenas, que tenha uma conduta que não ponha-se dúvidas, ele vai poder enfrentar qualquer tipo de ataque. E os espíritos obsessores não vão conseguir usá-lo, instrumentalizá-lo, tá? Não vão conseguir. Aí diz o Hermínio aqui, qualquer pessoa que tenha vivido alguns anos de experiência com trabalhos mediúnicos, reconhece prontamente a importância de tais observações. Os espíritos, em estado de perturbação, encontram com facilidade médiuns dominados por emoções indisciplinadas, condições propícias para manifestarem sua própria agressividade. Olha só o que ele está dizendo aqui. Vamos todo mundo prestar atenção aqui. Os espíritos em estado de perturbação, como esse Matias, encontram com facilidade em médiums. Todos nós sabemos, todos somos médios. Mas tem aquele médio que é mais ostensivo, e que nem sabe que é ostensivo, ainda tem esse. É o médio que é ostensivo e não sabe que é ostensivo. Tá? Então, eles vão encontrar nesses médios dominados por emoções indisciplinadas, condições propícias para manifestarem sua própria agressividade. Então, esses espíritos vão se utilizar desses médios, que muitas vezes não sabem que são médios, ou que sabem que são médios, mas não se preocupam em se manter de equilíbrio, um canal para que eles, espíritos, possam, né, revelar, demonstrar a sua própria agressividade. Então, esses espíritos são agressivos. Eles vão utilizar o médium para eles mostrarem a agressividade dele. Então, de repente, aquela pessoa encarnada vai ser uma pessoa agressiva, instável. Por quê? Porque ele está sendo utilizado por esses espíritos agressivos e levianos. Tá? Então, ele diz aqui, ali estão com o que à sua disposição, essas pessoas, né? Estão ali à disposição desses espíritos. Os elementos que desejam para as explosões emocionais, a gritaria, os gestos violentos, situação que não encontram no psiquismo do médium, que já cultivou e consolidou atitudes de paciência, serenidade e equilíbrio emocional. Então, tem muita gente por aí, nós sabemos que somos médios, que são pessoas agressivas, instáveis, indisciplinadas, que têm dificuldade de concentração, que não estão nem um pouco preocupadas em aprender e crescer, que vão ser utilizadas por esses espíritos, sem perceber que estão sendo instrumentalizadas. Tá? Há, contudo, uma não menos importante observação adicional a fazer neste ponto. O médium não deve ser uma espécie de múmia animada, através da qual se manifesta o espírito. Não podemos esperar e nem exigir que um espírito indignado com alguém, que a seu ver o prejudicou gravemente no passado, e ele sempre se considera vítima inocente, ou irritado, como o Matias, né? Ele se considerava vítima. E, ao mesmo tempo, ele estava ali irritado com os componentes do grupo que se metem indevidamente na sua vida, venham com palavras doces, gestos suaves. Isso é importantíssimo, hein, gente? Palavras doces, gestos suaves, atitudes cordatas, falar da sua indignação ou irritação. É preciso deixá-lo falar dentro dos limites das conveniências que o bom médium poderá traçar. Como já vimos, manifestar com autenticidade, espontaneidade, seu pensamento em palavras e em gestos. Quer dizer, o espírito, como Matias estava ali, revoltado, com raiva,
com ódio, se sentindo traído pelo capitão Santa Maria, a quem ele estava torturando através do sofrimento da filha. E ele se considerava vítima do coronel, irritado, não só com o coronel, mas com a equipe. Então, ele quer falar, ele quer expressar a raiva dele. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Entendeu? Como você vai esperar que uma pessoa revoltada fale com delicadeza, com amor no coração? Deixa ele falar. O que você não pode deixar, ele usar palavras de baixo calão, palavrões. Mas se ele dissesse, esse desgraçado me traiu, tudo bem, a palavra desgraçado faz parte do nosso vocabulário, está lá no dicionário. Esse infeliz, né? Eu vou arrasar com esse desgraçado. Ele é um miserável, deixa ele colocar para fora a raiva dele. O que não vai deixar, como eu falei, ele dá soco na mesa, pontapé, dá berros, fala palavrões, mas se ele fala, ele pode até aumentar um pouco o tom da voz, falar com raiva, mas sem dar soco, sem xingar, sem bater, deixa ele colocar para fora a raiva dele. E o médium vai controlando para não deixar ele passar daquele limite, né? Por isso que ele está falando aqui. É preciso deixá-lo falar. E dentro dos limites das conveniências que o bom médium poderá traçar, como já vimos, manifestar com autenticidade e espontaneidade o que vai no coração dele. Deixa ele colocar para fora o que vai no coração dele. Tá? Aí o Hermínio vai chamar a atenção para uma coisa muito importante aqui. Muitos são os dirigentes de grupos, dirigentes da reunião mediúnica, que exigem de seus médios uma postura uniforme, contida, inexpressiva, rígida, sem uma alteração de voz, sem um gesto de enfado ou de irritação, sob a alegação de que o médium deve saber controlar a manifestação. Deve sim saber controlar, mas não inibi-la a ponto de descaracterizá-la. Vamos imaginar o Matias falando assim: meus amigos, eu estou aqui morrendo de ódio, porque o coronel Santa Maria me traiu. E ao me trair, a minha mãe ficou na miséria, minha irmã virou prostituta. Eu estou com muita raiva dele, pelo amor de Deus. Quem é que expressa a sua raiva desse jeito? E é o que ele está falando. Tem muitos dirigentes que querem que o espírito se apresente assim. Esse espírito não está demonstrando a raiva dele. Nem a gente que está encarnado demonstra a nossa raiva desse jeito. Não é? Nem a gente né, fala, agita-se, né? Tem que ver até o corpo d'água, até a gente se agita demais, né? O pessoal diz assim, calma aí. Calma. Então, o espírito, você tem que deixar ele colocar para fora o sentimento dele, mas dentro de um controle. Dentro de um controle. É o que eu disse aqui. Tem grupos espíritas que o dirigente não aceita que você permita que o espírito se coloque para fora aquele sentimento dele. Aí ele vai dizer aqui, ó, nota-se, por outro lado, que a exigência, diz o Hermínio de Miranda, de controlar excessiva e abusivamente a manifestação, ele chama esse controle, que a casa espírita às vezes quer colocar sobre o médium, até de forma abusiva, né? Controla demais a manifestação. Ele diz aqui, choca-se frente a frente com o temor que assalta os dirigentes quando suspeitam que seus médios estão sendo vitimados pelo temível fantasma do animismo. Então, muitas vezes, o dirigente, né, quer forçar essa formatação, todo mundo dando comunicação igual, porque ele tem medo que o espírito, que o médium pode estar
num processo anímico. Aí ele diz aqui, né? Será que não percebem que, com a exigência irredutível de obrigar o médium ao controle exagerado da manifestação mediúnica, estão precisamente estimulando o predomínio do mediunismo sobre a mediunidade? Porque nesse controle que você faz sobre o médium, aí sim você pode estar provocando o animismo, né? Porque vem aquela coisa e o médium não pode fazer aquilo. Aí ele começa a fingir. Eu vou ignorar o que o espírito está falando e vou falar bem baixinho, como eles querem. E aí ele pode estar fortalecendo o processo anímico. Aí ele diz aqui, né? Ou seja, a imposição da personalidade do médium sobre a do manifestante. Porque se o médium não pode deixar a personalidade do espírito se apresentar como o espírito é, como ele está sentindo, o que o médium vai fazer? Vai usar a personalidade dele. Não, eles não querem que o médium chame ninguém de miserável, que o médium, né, fale assim, dessa forma enfática. Então, eu vou fazer do meu modo. Pronto. Ele já substituiu a personalidade do espírito pela dele. Já é um processo anímico. Não deixou que o espírito se mostrasse. Aí diz assim, pois é o que acontece em tais casos, diz o Hermínio. O espírito emite um pensamento de inconformação e impaciência ou irritação. Mas a ideia que o médium traduz é de quase conformismo, em palavras educadas e bem-medidas, que nada tem a ver com as emoções que as estão suscitando na mente do manifestante. Então, o espírito mostra, né, um sentimento de ira, de raiva, de ódio, e o médium, em vez de passar aquilo, fala como se fosse uma ovelhinha. Não. Aí você diz, ué, esse não é o ser que está aqui cheio de ódio. O médium modifica a personalidade do espírito, né? Continuando aqui com o Hermínio. Relembrando nossa figura da combinação de cores, lembra? É como se o pensamento azul do espírito, em vez de chegar mais ou menos esverdeado, por quê? Ele é azul com um pouquinho do verde do médio, né? Ou é verde, não é amarelo, com um pouquinho de amarelo do médio, aí fica esverdeado, né? Então, isso aqui é como se o pensamento azul do espírito, em vez de chegar mais ou menos esverdeado aos seres encarnados a que se destina, no caso doutrinador, chega-se praticamente amarelo, porque o médium rejeita a contribuição do azul, até mesmo para compor um tom leve de verde. Então, deveria ser o quê? O azul do espírito, com um toque de amarelo do médium, pouca coisa, fica esverdeado. O que acontece? O médium coloca muito amarelo sobre azul, entendeu? Joga muito dele sobre a palavra, sobre o azul, o pensamento do espírito, e o que vai sair? Vai sair uma cor mais forte de amarelo, né? E desqualificando totalmente o pensamento do espírito. Então, ele prefere passar apenas o seu próprio amarelo. O médium prefere passar apenas o seu próprio pensamento, ou seja, reproduz um quadro completamente diferente daquele que o espírito está tentando pintar. Ante uma distorção tão séria, que isso é uma distorção, é uma adulteração do pensamento do espírito. Então, ante uma distorção tão séria do pensamento do manifestante, como vamos ter condições de ficar inteirados de sua história, de suas angústias, de suas aflições e problemas, se o que estamos ouvindo não é o seu relato fiel, e sim uma pasteurização insípida das suas emoções? E como se o médium ouvisse, é como se o médium ouvisse o espírito dizer que odeia alguém
e resolvesse, por sua própria conta, dizer que fulano está dizendo que não tem grande afeição por ciclano. Então, é como se o Espírito dissesse assim, eu odeio a Carmen. Aí o médico diz assim, olha, eu não acho a Carmen muito simpática. Entendeu? O Espírito disse para o médium, eu odeio a Carmen. Mas o médium não pode dizer eu odeio, porque o dirigente não gosta. Diz assim, olha, aí diz assim, eu acho a Carmen não muito simpática. A Carmen nem vai ficar com raiva. Não muito simpática. Olha que atenuada. Muito grande, né? Ele é um covarde. Ele é um homem que não tem, assim, muita coragem. É diferente, né? Ele é um traidor. Ele não cumpriu bem com as suas obrigações. Muda, não muda? Claro que muda. Claro que muda. Ah. Então, pois não é precisamente, diz o Hermínio, esse ódio, a causa central de toda a sua problemática? Ora, o problema todo do espírito, essa possessão que ele está patrocinando, vem do ódio dele. Ora, se você não deixa ninguém saber que ele está odiando aquele coronel, porque ele achou que o coronel traiu, você vai saber a problemática. Não é? É o que ele diz aqui. Não é precisamente esse ódio a causa central de toda a sua problemática? Não é esse núcleo que temos de dirigir a atenção, se é que desejamos ajudá-lo a curar-se das suas aflições? Você tem que saber até que ponto vai esse ódio dele. O que ele é capaz de fazer com esse ódio? Para você poder começar a ajudá-lo. Porque se ele diz para mim, eu não sou muito simpático a ele. Aí você vai dizer aqui, não precisa fazer um tratamento contundente. Ele só não acha a Carmen simpática. Precisa fazer o tratamento contundente? Não. Agora se diz, eu odeio, aí você, opa, a coisa é muito mais séria do que eu penso. Precisa de um tratamento, não é? É igual você vai no médico, esse médico diz assim, eu ando com uma ligeira dor do estômago. Vou te dar aqui um remedinho de leve. Mas se ele diz, não, a coisa está feia, a dor é muito forte, a dor é contínua, ou vamos fazer os exames aí mais profundos. O tratamento vai ser de acordo com os sintomas. E aí diz aqui, Kardec ensina que a doutrinação consiste em levar o espírito a modificar seu modo de pensar e de agir. Se, porém, suas ideias, as ideias do espírito, já não chegam modificadas, depois de passar pela severíssima censura do médium, não saberemos jamais o que modificar. Se o médium alterou o discurso do espírito, na realidade, ele, o espírito, está mesmo com ódio desta ou daquela pessoa e se considera inocente, vítima da aflição que a pessoa lhe impôs. Quer vingar-se e se julga com todo o direito à vingança. Vamos deixar que ele diga o que pensa e o que sente, para que possamos avaliar sua situação e oferecer a nossa singela e amorosa colaboração. É igual o sujeito que entra na clínica do médico, o médico diz, já sei, você está com isso, isso, isso aqui. Toma aqui a medicação, vai embora. O paciente vai dizer, mas eu nem falei a minha doença. O senhor é vidente? O senhor adivinha? Porque tem médico assim, né? Eu me lembro daquele ortopedista, o Beto aqui foi de ortopedista, aí quando ele foi mostrar a perna para o ortopedista, tirou essa perna, nem precisa não, nem precisa não. Aí nós ficamos olhando assim, aí ele escreveu lá um remédio. O ortopedista não quis nem ver a perna, estava doendo. Olha a sua situação, né? Então, enquanto isso, tem outros médicos que examinam a pessoa de cima a baixo, né? Examina, escuta, pai, você diz, meu Deus do céu, essa pessoa vai estar maluca. Porque ele realmente revira do avesso. É isso aí que ele está dizendo. Aí ele diz aqui, nada disso será possível ou será muito difícil se não lhe proporcionamos
ao espírito a oportunidade de dizer, tanto quanto possível, com suas próprias expressões, do tumulto que vai no seu atormentado espírito. Como eu falei, o médium controla a comunicação. Não deixa ele gritar muito, não deixa ele xingar, não deixa dar soco, né? Não deixa fazer bagunça, dizer palavrão, mas deixa que ele se expresse. Aí ele diz aqui, daí a importância transcendental de dar educação mediúnica adequada. Há, por certo, um componente anímico em toda a comunicação, claro, a gente sabe disso. E disso temos falado repetidamente, mas é preciso que a interferência anímica do espírito, do médium, seja apenas disciplinadora. Disciplinadora, sim, para não deixar xingar, chutar, agredir, né? Seja apenas disciplinadora, nunca inibidora ou sufocante, e pedindo ao espírito de colocar a sua situação, a ponto de descaracterizar o pensamento do espírito manifestante. A mensagem resultante precisa ser verde. É o azul do espírito com um pouquinho de amarelo. Que aí, misturado o azul com um pouquinho de amarelo, que é do médium, é o animismo natural, fica verde. Tão azulada quanto possível. Um verde tombando para o azul, que é mais componente do espírito, tá? Apenas os toques necessários de amarelo. É aquele verde com tendência para o azul, que é a mistura dos dois, com mais toque do espírito e alguns toques de amarelo, que fica levemente esverdeado. E não ao contrário, muito amarelo e pouco azul, muito do médio e pouco do espírito. Para que o médio marque sua posição, um pouquinho de amarelo, é aquela coisa disciplinadora, para que ele marque sua posição e presença, como eu dizia, como se o médio dissesse assim para o espírito: diga você o que quiser. O médium dizendo para o espírito: diga você o que quiser, mas não se exceda. Quer dizer, não fale palavrões, nem faça bagunça no local. Mas não se exceda, porque o instrumento, o corpo de que você se utiliza é meu. Eu não abuso dele e nem vou permitir que você o faça. Então, essa é a ação disciplinadora do médium. É virar, disciplinar o espírito como se estivesse dizendo para ele: ó, você tem toda a liberdade para colocar seu pensamento. Fale, coloque a sua indignação, mas não abuse, não abuse, né? Não abuse. Mantenha o respeito, porque o corpo aqui é meu. E se eu não abuso do meu corpo, não vou deixar você abusar. Aí o espírito vai falar o que ele quiser. Entendeu? Ele pode até tentar falar o palavrão, mas aí o médium troca a palavra por outra que seja tão contundente. Então, ele chama: seu isso, aí seu desgraçado. Tem espírito que diz assim: não foi isso que eu falei. Eu já vi espírito dizendo isso. O médium dizendo: seu miserável. E o espírito disse assim: eu não falei isso. Ele falou palavrão, xingou a pessoa, mas o médium disse: miserável. Quer dizer, usou outra palavra tão pesada quanto aquela que ele tinha dito. Só que ele tinha dito o palavrão. O médium não deixou ele falar o palavrão, mas não disse assim: meu adversário. Não disse meu adversário. O médium usou uma palavra pesada: miserável, desgraçado. E o espírito reclamou. Quer dizer, o espírito disse outra coisa, mas o médium foi disciplinador e trocou a palavra, entendeu? Mas essas palavras que ele usou deu para ver a indignidade dele, a indignação dele. A partir daí, ele percebeu que estava sob o controle do médium. Ele continuou colocando as palavras pesadas dele, mas, né, não houve adulteração. Eu vi, inclusive, uma vez um depoimento do Divaldo Pereira Franco, falando que ele trabalhou em mesa mediúnica com o Chico.
O Divaldo e o Chico eram médios psicofônicos. Eles chegaram a trabalhar junto. Toda vez que o Divaldo ia a Minas, e era dia de reunião mediúnica, o Divaldo trabalhava na mesa. O Divaldo era novo, bem novo, o Chico também era bem novo, novos, né? Só que o Chico era um pouco mais velho que o Divaldo. E aí, o Divaldo comentou que o Chico, dando comunicação, viam aqueles espíritos rebeldes. E o Chico falava mesmo, mantinha-se sentado na mesa, sabe? E usava, falava tudo que o espírito queria falar. Inclusive, muitas vezes, ele passava até por uma transformação na face dele. O espírito se vinha com tanta força que havia uma alteração do rosto do Chico, entendeu? Quase como uma metamorfose, essa transfiguração. O Chico, às vezes, estava com o rosto assim, bem parecido com o médico. O Divaldo sabia que o Divaldo era vidente. Então, ele via que o espírito conseguia quase se transfigurar para o Chico. E o Chico falava firme, duro, tudo que o espírito queria falar. O Chico deixava ele falar. Eram aquelas palavras duras, sabe? Seu miserável, isso. Então, ele era disciplinado, não deixava o espírito fazer bagunça, dar soco na mesa, mas ele ficava sentado lá e falava tudo que o espírito queria falar, ele deixava falar. E ele só disciplinando, é claro. Mas eram doutrinações difíceis, espírito com muito ódio, né? E falava, e o Chico falava. Então, o Divaldo fala isso. O Divaldo fala que era assim, e é assim que tem que ser. E também depois, já viu depois do Divaldo, o Divaldo também é assim, ele é médio, psicólogo, também é assim, e tem que deixar a criatura colocar a indignação dela, senão você não vai saber o nível de desequilíbrio do espírito. Como você vai saber? Se você mascara isso. Você não pode mascarar. Você tem que deixar ele se colocar para receber o tratamento adequado. Né? Então, agora, tem casas espíritas que não gostam. Acham que o médium tem que ter educação mediúnica. E acho que a educação mediúnica é isso. É mascarar a comunicação. E não é assim. Então, esse item número 9 aqui, tanto que diz assim, ó, liberdade controlada. O espírito é a liberdade para se colocar, mas de uma forma controlada, no sentido de disciplinadora, para não extrapolar, mas ter a liberdade de falar o que ele quiser falar. Então, eu recomendo a quem trabalha na mesa com psicofonia, essas coisas mais, dá uma lida novamente nesse item 9, vai lá no livro Brilhou os Partidos, vê lá o capítulo 19. Esse livro é fantástico, tá, gente? Necessário era ler ele todo. Mas quem já leu, releia o capítulo 19 do livro Brilhou os Partidos, do Manuel Filomeno de Miranda, releia esse item 9, porque é muito educativo para quem trabalha na mediunidade. Alguém gostaria de fazer algum comentário, dizer alguma coisa, para a gente fechar essa aula? Eu quero, Pode falar. Rose. Então, se apresentou um irmão na mesa, chegou chorando muito, mas ele chorava de ódio, de revolta. Ele não manifestou assim aquela revolta como a maioria chega fazendo, mas ele chorava de frustração porque ele não tinha conseguido alcançar o objetivo dele, Uhum. entendeu? Que era fazer a pessoa desencarnar. Vezes. Sim, sim. Então você tem que deixar ele mostrar a indignação dele, para você saber, entender por que ele está chorando. Se você pensar, está chorando de arrependimento, está chorando. Gente, de frustração, quantas vezes nós já não passamos por isso? Você queria muito uma coisa, não conseguiu, e você chora de raiva, porque não conseguiu Verdade. aquilo. Chora de raiva, né? Porque você não conseguiu aquilo que você queria. Aí isso me chamou a atenção porque eu nunca tinha visto na mesa mediúnica um caso assim.
Ah, se tem entre nós, Márcia, tem Tem entre, na mesa. tem Tem na lá também, né? porque tem entre nós, né? Pessoa que às vezes sai chutando as coisas, dando soco na parede, não tem? Aquela crise de raiva porque viu frustrado seu desejo, Aham. ela dá soco, para não dar soco no outro, dá até machucar a mão, dá soco na parede, chuta a porta, né? Porque, e às vezes numa dessas a pessoa desencarna. É tanto ódio, tanta raiva, que ela chora de ódio, chora de raiva, que ela queria destruir, não conseguiu. Viu frustrado. Então, se tem entre nós, tem na mesa. Tem na mesa. Bem, gente, bota a próxima data, dia 4/7, o item 10, receita de leitura. Muito bom também. Coisa. Oi. Quem tem o PDF, põe a página. Do PDF, do Grilho aos Partidos, PDF, página 89. Do Diversidade dos Carismas. Aí eu não sei. Quem é que tem que estar lendo Diversidade dos Carismas no PDF? É a Ana Constantino. Por que você quer que... É na página 230 que nós vamos iniciar. Tá bom, obrigada. 230. Eu posso colocar aqui, Ah, porque você não vai levar para casa, não? porque ele é muito pesado. E Ah, tá. Então, vou botar aqui, ó. 4/7/24, PDF 230, né? Vou botar aqui PDF 230. Aí você volta um pouquinho para ver a aula anterior, né? Ou pode ser nessa aí mesmo. Não, eu assisti a aula toda. Ah, tá. Então, vamos lá, gente. Vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, que nos fortaleça, que nos abençoe, que nos... Deixe as Bíblias marcadinhas, que não deu para estudar nessa aula, a gente vai ler na outra, que eu pedi, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a 30. É muito importante isso que a gente vai ler. Eu acho que na próxima aula a gente vai ler. Então, já deixa a sua Bíblia marcada, tá, gente? Porque o que a gente vai ler aqui na Bíblia é muito importante. Para eu não precisar dar semana que vem, já deixa marcadinho aí na Bíblia. Eu marquei na sua, marquei na sua. Não tirem a marca que eu coloquei, não, tá? Então, gente, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a oportunidade, né, que o Pai nos concede de estarmos aqui estudando, aprendendo um pouco mais. Porque isso que a gente estudou hoje é muito importante no atendimento, no socorro à espiritualidade amiga. Outra coisa também que me veio à cabeça agora, também é muito importante no atendimento fraterno. Também é muito importante no atendimento fraterno. O companheiro chega pedindo um atendimento fraterno na casa espírita. Deixa ele falar. Faz a mesma conduta disciplinadora. Se a pessoa, de repente, começa a falar uma palavra, eu digo, meu irmão, agora você tem que controlar a sua palavra, né? Aqui é um ambiente que não pode ter falta de educação, nem usar essas palavras pesadas. Mas você tem toda a liberdade de falar do que você está sentindo. No atendimento fraterno também. Porque às vezes o atendimento fraterno vê a pessoa muito exaltada, aí já começa, sabe, meu amigo, calma, ficar calmo. Não, deixa ele falar para fora. Mas haja assim, de forma disciplinadora. Entendeu? Se perceber que ele está exaltado, usando agressividade, falando tal, meu amigo, você pode falar tudo que você quer. Mas vamos procurar, né, ter um pouquinho de controle nas palavras, nas atitudes, mas você pode falar tudo que você quer. Então, no atendimento fraterno também, porque a reunião mediúnica, gente, é um atendimento fraterno espiritual. Um atendimento fraterno espiritual. Então, no atendimento fraterno na casa espírita, com encarnados, você também pode agir desse jeito que o Emílio está nos colocando aqui, para que o atendente fraterno possa saber a dimensão do problema que aquele irmão encarnado veio pedir para ajudá-lo a solucionar na casa espírita. Se você não deixar ele falar, como é que você vai saber o que ele está sentindo? Então, são receitas que servem não só para tratar dos desencarnados, mas dos encarnados também. Então, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, os espíritos amigos, vamos dar uma paradinha aqui, daqui a pouco a gente retorna para o estudo do livro Primícias do Reino, lembrando que hoje nós teremos aqui o nosso irmão Walter Lima, que vai falar conosco do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 25 e 26, que trata
dos limites da encarnação e necessidade da encarnação. Muito interessante o tema, tá bom? Daqui a pouco a gente se vê. Deixa eu interromper.